neste vídeo, vou falar um pouco sobre estilo de época, mas numa perspectiva bem atual. Porque nós sabemos que com as mudanças advindas do Enem, e no momento atual ainda da BNCC, o ensino de literatura na escola tem se modificado para uma nova perspectiva, muito mais discursiva do que até então adotávamos. Por isso, eu pretendo neste vídeo falar sobre o assunto, mas atualizando. Bom, o ensino de literatura nas últimas décadas foi feito em sala de aula, foi explorado em sala de aula de modo muito tradicional. Por isso era muito comum que o professor trabalhasse literatura categorizando movimentos literários cronologicamente, de modo a estabelecer que em determinadas épocas os autores se atrelariam a determinados estilos, né? Daí nós temos os chamados, né? As chamadas escolas literárias que no Brasil são trabalhadas muito a partir da literatura portuguesa. Então nós temos o trovadorismo, o humanismo, o classicismo, né? E depois já aqui nacionalmente nós temos o quinhentismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, o modernismo, enfim, né? E todas essas escolas eram divididas em categorias, determinados autores, né, de cada uma delas eram trabalhados a partir de uma perspectiva das suas características principais, estilos individuais e de época. Bem, ao final de tudo isso, o que se percebeu? Que todo esse trabalho com literatura, feito da melhor forma possível, com a maior boa vontade pela maioria dos professores, não formou leitores, né? Ou seja, não tivemos nem alunos aprendendo literatura propriamente dita e nem ao menos lendo literatura. Ou seja, né, alguma coisa não deu certo no meio do processo. Bom, uma das possíveis causas, né, é que o texto foi trabalhado apenas a partir da sua materialidade, desconsiderando, né, que o texto literário ele é fruto de determinados discursos, ou seja, ele está atrelado a ideologias que, né, foram impactantes e importantes ali nos contextos de sua produção. Então, na atualidade, a partir da perspectiva de ensino interacional e dialógico, que é o que se adota hoje em termos de ensino de linguagens em geral, também na perspectiva da BNCC e também no modo como se cobra, né, isso no Enem, percebe-se que os estilos de época eles continuam, porém agora eles são trabalhados a partir de outra perspectiva. Nós não temos mais a necessidade de categorizar de maneira tão específica e concreta como se fazia até então. Uma vez que é muito mais necessário ao aluno que ele consiga entender os contextos discursivos que deram origem a esses textos, do que propriamente decorar características textuais de determinados autores e suas produções. Para exemplificar, observemos aqui o caso do classicismo, né? O classicismo ele trabalha com uma literatura a partir de uma perspectiva renascentista, em que determinados valores e discursos, né, estavam sendo substituídos por outros valores e outros discursos. E na perspectiva literária, isso é materializado, principalmente em Portugal, pela produção camoniana. Então, nesse aspecto, mais importante do que fazer a escansão de um texto de Camões, de decorar quais são as características dos textos, né,
escritos por ele. Muito mais importante do que toda essa decoreba que quase sempre se faz inútil e é esquecida pelo aluno tão logo ele faz a primeira avaliação, o mais importante é entender quais são os discursos que estão, respaldando a produção de Camões, quais são os contextos da produção do autor, quais são as intencionalidades por detrás dessa produção, e qual o impacto desse texto socialmente. Esse conhecimento acerca da produção literária camoniana, ela será muito mais importante para o aluno, uma vez que por meio desses saberes ele poderá refletir acerca das produções literárias, dos seus discursos e da relação dessas produções literárias com a sociedade. A partir dessa visão também, é muito mais possível ao aluno confrontar estilos, textos, relacionados a determinados contextos. Porque dessa forma ele vai compreender muito melhor por que Alencar escreveu Iracema e o Guarani, que contexto era esse, quais as intencionalidades desse texto, qual é a proposta ideológica dessa literatura, em face, por exemplo, da produção literária de Machado de Assis. Pertencem a épocas diferentes, a contextos diferentes e apregam discursos também diferentes. Quais as intenções de Machado de Assis? Qual o contexto de produção dele? Qual é a visão de mundo ideológica desse autor? E qual é a proposta discursiva desse texto? Desse modo, o aluno poderá compreender que essas organizações enunciativas literárias, elas se prestam muito mais a propiciar uma análise da conjuntura social do que a simplesmente servir como um texto lá que muitas vezes não se sabe qual a função durante o processo de uma aula de língua portuguesa. Numa visão discursiva, como a que eu pretendo aqui estabelecer, e como, na verdade, não erro, mas como se pretende estabelecer, se amplifica a função da literatura para que ela consiga realmente levar o aluno à reflexão e, porventura, transformação da sua visão em sociedade. Então, os estilos de época, eles continuam, mas muito mais em confronto do que anteriormente, muito mais trabalhados do ponto de vista discursivo e contextual do que do ponto de vista de categorização tão somente. E mais do que decorar características, decorar autores e suas biodatas, é necessário a compreensão de que a literatura ela é uma forma de determinados indivíduos se posicionarem ideologicamente em sociedade, e essa posição ideológica ela tem de ser analisada do ponto de vista da ação em sociedade. Espero que vocês tenham compreendido aqui a diferença de se trabalhar estilos de época numa literatura sobre a perspectiva tradicional e se trabalhar a literatura sobre uma perspectiva interacional e discursiva, como se é necessário agora, a fim de que nós, professores, consigamos formar alunos interessados realmente na literatura, uma vez que ela terá uma funcionalidade real na vida do educando, e também como uma forma de levar o aluno ao interesse pela literatura, de modo que ele se torne um leitor. Não somente um leitor quando aluno, mas um leitor pela vida toda. Obrigada pela atenção.